Queridas mamães, está começando mais um programa Fala Mamãe na TV e hoje vamos falar tudo sobre filhos gêmeos. Muitas dúvidas rondam sobre os filhos gêmeos e já sabemos sim que deve ser muita alegria e trabalho redobrado. Mas para a gente falar sobre como engravidar de filhos múltiplos, gêmeos, trigêmeos ou até quadrigêmeos, eu estou aqui agora com o Dr. Luiz Carlos Perillo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Que é ginecologista com especialidade em reprodução assistida. Dr. Luiz Carlos, quais são os tratamentos mais eficazes para quem pretende engravidar de filhos gêmeos? Na verdade, as gravidezes múltiplas, né? Os tratamentos de reprodução assistida, a gente tenta evitá-los. Porque é muito comum, né, os casais chegar, aquele que tem problema, né? A infertilidade seria aquele casal que está tentando há 1 ano e não consegue obter esse filho, né, sem uso de nenhum método contraceptivo. Quando ele nos procura, a gente sempre tenta descobrir o fator causal, né, as causas de infertilidade e instituir a modalidade de tratamento. Em uma dessas modalidades de tratamento, ela pode propiciar a incidência maior de filhos gêmeos, ou que é o que a gente chama de gravidez múltipla. Dentre essas técnicas, a fertilização in vitro. Por quê? Porque na fertilização in vitro e na inseminação também, eu tenho que estimular essa mulher. Ela produzir mais de um óvulo. Ah, tá. Então é um estímulo de ovulação. Isso, o que gera a gravidez múltipla, né? Na inseminação, é importante a gente dizer o que é inseminação. Eu estimulo essa mulher a produzir mais de um óvulo, no máximo três óvulos, né? Que seria aqueles folículos que advêm de uma estimulação. Porque na natureza a mulher produz apenas um folículo que lá dentro tem um óvulo. Então é difícil você ver na natureza a gravidez múltipla, acima de um. Por quê? A natureza sabe que são gravidezes complicadas e essa mulher vai engravidar de um. E quais são as chances para quem engravida naturalmente? Qual que é a chance? A chance é pequena, né? As gravidezes múltiplas, elas surgiram mesmo, né, no final da década de 60, na década de 70, né, com o nascimento do primeiro bebê de proveta, Louis Brown, em 78, né? Já se passaram muitos anos, foi que aumentou as taxas de gravidezes múltiplas, né? Então, grande parte das gravidezes múltiplas hoje advém de tratamentos de reprodução assistida. Pode ser uma simples estímulo da ovulação. Qual que é a diferença? O senhor falou sobre a inseminação e a fertilização in vitro. São tratamentos diferentes? São tratamentos diferentes, né? Então, dependendo do fator causal, né, você faz uma investigação básica desse casal, pede um exame para o marido, um espermograma. 30% dos fatores advém de um problema no espermograma, né? Tanto em quantidade de espermatozoide como em qualidade desse espermatozoide. A infertilidade, é bom que se diga, ela é sempre conjugal, não existe culpa. Eu fiz o espermograma, eu não tenho nada, então a culpa não é minha. Então isso era muito comum em décadas passadas. Hoje a infertilidade, tanto é que o casal que, geralmente quando um homem entra no consultório com a mulher, ele está ali ou para acompanhar uma gravidez ou ele quer um filho. É mais raro você ver ele ir no ginecologista, né? Então, a infertilidade ela é sempre conjugal. Se você tem um fator que ele é masculino, esse fator dificilmente ele vai ser solucionado com medicamentos. Né? O seu urologista vai dar vitaminas, isso e aquilo, por um certo tempo, mas dificilmente vai ser solucionado. Os tratamentos praticamente são empíricos. Esse tratamento vai ir ou para inseminação ou para fertilização in vitro. Quando o fator é as trompas da mulher, porque a união do espermatozoide com o óvulo, né, ela é feita na trompa. Se tem um problema nesse setor, né, ela vai para fertilização in vitro. Quando que eu indico uma inseminação? Que é a técnica mais simples. E o que é a inseminação? A inseminação é uma técnica que a gente chama de baixa complexidade. Né? No Brasil, a gente sempre institui esse termo. Porque ela vai gastar menos, eu vou estimulá-la a produzir de 1 a 3 óvulos, preparo o sêmen do parceiro no laboratório, eu capacito esse sêmen, eu só pego os sêmens bons,
que vai ser em torno de 5 milhões, e faço uma colocação desse sêmen intrauterina, dentro do útero dela, sem anestesia, sem nada, e esse espermatozoide ele vai caminhar nas trompas e encontrar o óvulo naquele dia marcado. E quais são essas chances de engravidar por inseminação? Isso é uma pergunta extremamente importante. Antes de instituir o tratamento, o casal tem que saber que, na natureza, as gravidezes naturais, elas acontecem por ciclo em 15%. Então, a fertilidade humana, ela é muito baixa, né? Se a mulher tiver relação sexual todos os dias, mesmo no dia ovulatório, a chance dela engravidar é só 15%. Então, a fertilidade humana é baixa. Então, isso é bom a gente falar, porque às vezes muitos casais acham que vão engravidar rapidinho. E aí passa ali 2, 3, 4 meses, já começa a cair em desespero. Doutor, qual que seria esse período? Até que ponto é normal um casal tentar engravidar e esse filho não vir? Para depois ele falar, não, deve ter alguma coisa errada, eu vou procurar um médico especialista. Qual seria esse período dentro da normalidade? Então, sabendo que a fertilidade humana ela é baixa, a chance de você sair grávida é 15%, né? A gente considera casal infértil aquele que tentou 1 ano e não conseguiu esse filho. Porque às vezes ele tenta 6 meses, tenta 8, tenta 9, mas a gente sempre pede para o casal, se ele não vem com uma doença prévia, né, já é evidente, doutor, eu tive uma cachumba, desceu, o médico falou que eu ia ficar estéril, ou a mulher teve algum processo infeccioso que tem possibilidade de uma apendicite supurada, alguma coisa que já pode ter causado uma lesão nas trompas e tudo mais, ou uma história de uma endometriose, que é uma doença muito ligada à infertilidade. Se ela não tem nada disso, você tranquiliza esse casal, às vezes até com aporte psicológico, né? Os serviços hoje de reprodução, eles têm que oferecer isso. Atividade física. Se ela está um pouco acima do peso, que hoje a maioria das mulheres e dos homens estão acima do peso, o sobrepeso já é algo preocupante no mundo inteiro, inclusive em países em desenvolvimento como o Brasil, o acesso à alimentação e tudo mais. E a sobrepeso, se a mulher engorda de 3 a 5 quilos, já tem uma grande dificuldade para engravidar. Então, às vezes, com pequenas orientações de atividade física, reeducação alimentar, ela pode engravidar nesse 1 ano. Então, até 1 ano é normal? Até 1 ano é considerado normal. Rapidamente falando, doutor, sobre uma gestação de gêmeos, a gente sabe que é uma gestação, a gente pode falar que é considerada uma gestação de risco? Ela é uma gestação de risco, né? Então, tudo que uma clínica de reprodução humana não quer, por que acontece gravidez de gêmeos, trigêmeos, gravidez múltipla em clínicas? Porque na inseminação, ela produz mais de um óvulo. Então, quando o espermatozoide ele une, ele pode unir com um óvulo, com 2, com 3 óvulos e gerar 3 embriões, 3 neném. Na fertilização in vitro, o médico tem uns embriões na mão. Essa é a grande diferença. No in vitro, o bebezinho, o embrião, ele é feito no laboratório. O pai e a mãe, eles estão em casa. Quem fica com o óvulo, com o espermatozoide, com o embrião 3 dias a 5 dias é o médico. A gente chama a mãe e o pai para eu fazer a transferência do embrião. Essa é a grande diferença da inseminação. E pode escolher a quantidade de embriões Aí ou não? sim que as normas hoje, né, tanto pelo Conselho Federal de Medicina como as redes, né, Rede Latino-Americana e o próprio serviço, como a gente quer poucos gêmeos e trigêmeos, a gente seleciona da seguinte forma. O nosso grupo trabalha da seguinte forma. Mulher até 35 anos, a gente transfere 2 embriões. De 35 a 39 anos, eu posso transferir 3 embriões. Então vai por idade. Por idade, porque a chance de um embriãozinho ficar lá dentro é em torno de 18 a 20%. Cada embrião colocado. E a mulher mais jovem, ela tem mais chance desse embrião ficar. Agradeço muito aqui você no Fala Mamãe na TV. Eu acho que é um assunto que depois a gente pode estender mais, né? A gente até conversou sobre isso. É muito complexo falar de gestação de múltiplos, porque existem vários braços aí que depois a gente pode abordar com mais tranquilidade. Um programa só com você, Dr. Luiz Carlos. Com certeza. Então, te agradeço muito, Dr. Luiz Carlos, e com certeza deixe já aqui um convite para próximos programas. Obrigada. Obrigado a você. E daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos contar aqui com 2 mamães e 2 lindas experiências sobre como ser mãe de gêmeos. Não percam no próximo bloco, Fala Mamãe na TV, tem muito mais novidades para você e tudo sobre filhos gêmeos. Fique por aí.
te mimou a vida inteira. Agora é a sua vez. No Dia das Mães, presenteie a mulher da sua vida com um cartão presente Depil. São diversos pacotes promocionais. Aproveite. Uberlândia 3236-8080. Estamos de volta com Fala Mamãe na TV. Filhos gêmeos, como será a maternidade, viver a gestação, criar 2 bebês ao mesmo tempo? Será que é mais difícil que a gente imagina? Será que é preciso de planilhas para ajudar a organizar as mamadas, as trocas de fraldas, os remédios? Mas para a gente falar sobre isso tudo, sobre como é viver a maternidade tendo filhos gêmeos, eu estou aqui com 2 mamães, a Sheila. Sheila, seja bem-vinda ao Fala Mamãe na TV. Muito obrigada. Seus filhos é o Nicolas e a Sofia. Nicolas e Sofia, isso mesmo, Carol. De 4 aninhos. 4 aninhos, fazem 4 anos daqui 2 meses. E a Melina, que é mamãe do João Vitor e do Vitor Hugo. Isso de mesmo, 7 aninhos. 7 anos. Você foi mais animada e teve mais um. Tive mais um. Quantos anos tem? Fez 3 anos ontem. É menino também? É menino também. Bom, vamos conversar aqui. Como que é receber a notícia? No seu caso, né, Sheila, foi tratamento. Isso. Mas o seu foi natural. Então Foi a gente natural. tem 2 histórias aqui bem distintas. Você que foi natural, Melina, como que foi receber essa notícia? Ser mãe de 2 crianças, 2 bebês ao mesmo tempo em casa? Menina, foi um susto. A gente não estava esperando 2 crianças e a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi construir uma casa. Casa, né? Porque a gente não tínhamos casa ainda. E a gente comprou essa casa e quando eles nasceram já estava tudo prontinho já para recebê-los. Então, mas foi um susto muito grande. Então o mais importante é que quando recebe essa notícia é se organizar financeiramente. Financeiramente, aí tem que ter cada planilha uma solução, porque e a planilha existe mesmo. Tem que ter, né? Tem que essa ter. planilha para organizar tudo, né, Sheila? É verdade. Troca de fralda, porque senão Tem faz que uma ter. mistura. Mamadas, tudo. Mamada, Nossa. amamentação, depois a gente vai falar sobre a amamentação. Sheila, no seu caso foi tratamento. Isso, Qual- fertilização in vitro. Ah, tá. E aí na primeira tentativa, Não, na primeira tentativa, Carol, eu já fiquei grávida. Mas eu tive um aborto espontâneo. Mas aí depois de 4 meses eu fiz uma nova tentativa e fiquei grávida de novo. Aí tive o resultado que era gravidez gemelar. Eram 2 crianças, 2 bebês. então aí foi só alegria. Só alegria, só. E Nossa. como é que você se preparou para esse momento? Então, eu fiquei assim, na verdade, eu já sabia da probabilidade de ter gestações múltiplas, né? De vir 2 ou até 3 crianças. Mas eu me planejei, assim, me preparei muito, né? Tanto psicologicamente como financeiramente, porque a fertilização é um tratamento, assim, não muito barato, né? Um pouco, assim, mais caro. Então, que requer alguma organização. Então eu tive que fazer essa organização, tanto psicológica como financeira. E Sheila, assim, organiza a casa, organiza todo o lado financeiro, o lado emocional. E a gestação? Como que foi gestar filhos gêmeos? Então, Carol, a minha gestação foi super tranquila. Eu passei, assim, o meu médico, o Dr. Túlio, até me chamava muita atenção. Ele dizia que sempre que eu tinha que ficar quieta, deitada, com as pernas para cima, mas eu nunca consegui, né? Ficar quietinha, lendo um livro. Então, assim, eu era muito ativa. Corria para comprar as coisinhas deles, para me organizar. Então, assim, sempre foi assim, então, dessa você não forma. teve problema ao longo da gestação? Não tive problema. O único problema que eu tive foi, que acontece em gestação múltipla, foi a diabetes gestacional, que é normal de ter em gestação múltipla. Mas o restante, eu fui até 37 semanas, super tranquila, muito bem. Até 37 semanas? 37 semanas. E você, Melina, você conseguiu levar sua gravidez até quantas semanas? 34. 34? 34 semanas. E aí eles nasceram com quantos quilos? O Vitor Hugo nasceu com 1,2 kg e o João Vitor com 2,1 kg. Então, aí alguns deles, dos meninos tiveram que ficar na maternidade ainda? Por quanto tempo? Os 2 teve que ficar, só que o Vitor Hugo, ele nasceu com parada cardiorrespiratória. Então, ele era muito pequenininho, sabe? Então, ele teve que ficar uns 30 dias internado na UTI neonatal e o João Vitor na
na enfermaria, mas na UTI também. Mas fora isso, eu tive uma gestação meio complicada, mas não no fato de ter, no caso dela, diabetes, essas coisas. Meu problema foi inchaço. Eu inchei muito. Então, tipo assim, minhas pernas ficou enorme, engordei muito. Uhum. Então, Você mas fora isso quilos? Engordei 38 quilos, mais ou menos. Mais de 30. Eu engordei muito. Como é que você conseguiu voltar correndo com gêmeos, né? Bom, tipo assim, acho que eu não tenho tendência de engordar. Acho que na minha família não tem muita gente obesa assim. Mas voltei rapidinho. E a amamentação de bebês, gêmeos, né, filhos múltiplos, a gente sempre fica... Porque a amamentação é um momento, às vezes, muito difícil, né, pra mãe. Com um filho só já é bem intenso. Como que foi a amamentação para vocês? Vocês conseguiram amamentar os filhos gêmeos? Sim, Conseguiu? só que... Até quantos meses? Até 4. Até 4 meses meu leite secou. Mas os primeiros meses, nossa, aquele leite todo. Mas como são 2, não tem que ter o complemento. Não tem como amamentar os 2 e encher cada um. Mas amamenta como? É no mesmo horário? Amamenta um, depois amamenta o outro em seguida? Cada caso é um caso, assim. No Do meu como que foi o seu caso, caso? eu mamava os 2, porque eu comprei um suporte de bebê gêmeos que você encaixa na barriga e tem como colocar os 2 deitados mamando ao mesmo tempo. Ah, então mamavam ao mesmo Ao tempo? mesmo tempo. E o seu, Sheila? Então, eu fui super tranquila também com a questão da amamentação, que eu acho que é importantíssima, tanto para a gravidez de 1 ou 2 ou 3, né? Então, os meninos, no começo eu fiz que nem ela, eu comprei a almofada que dá, né, para colocar para amamentar, e aí amamentava os 2, até 1 mês e pouco eu consegui, depois disso eu não conseguia, porque eles ficaram muito pesados, e eu tinha que colocar um a cada momento, aí tinha que alternar. Cada um acho que deve ter a sua personalidade, né? São diferentes. Como que é essa questão? O que vocês conseguem perceber nisso, na questão da personalidade, e o que vocês fazem para conseguir deixar cada um ter as suas próprias vontades? Sheila, você tem menino e menina, né? Isso, Então, casal. como é que é? Você consegue ver alguma coisa similar ou são completamente diferentes? Completamente diferentes, Carol. Não tem nada a ver um com o outro. Cada um tem sua personalidade. O Nicolas é mais manhoso, mais chorão, mais carinhoso também, que é mais cólica. A Sofia já é mais independente já. Ela fica quietinha na dela. Então, assim, não tem nada a ver um com o outro. Eu acho, particularmente, que mesmo gêmeos idênticos, que são os univitelinos, né? Eles têm personalidades diferentes. E no seu, como que é? São diferentes também? Tem personalidades diferentes e fortes também. Eles brigam muito e quando eles nasceram era tudo iguais. Tipo assim, era iguais, mas de cores diferentes. Hoje não. Se você levar uma coisa igual, eles não querem mais. Não quer usar mais. Cada um tem seu gosto, tem sua personalidade diferente. Um gosta de um tipo de corte de cabelo, o outro já gosta de outro corte e é assim. E no seu caso são gêmeos idênticos ou não? Não, eles não são idênticos. E o que vocês diriam para essas mamães que estão nos assistindo, que estão esperando gêmeos ou então trigêmeos? Quais seriam as dicas de vocês? Fiquem calma, né? Paciência, muita calma. Eu costumo assim dizer para todos, assim, a todas as pessoas que me perguntam, o mais importante é o amor, né, que a gente tem que ter. E em segundo lugar, eu deixaria que as mamães de gêmeos têm que serem sábias, sabedoria, pedir a Deus sabedoria. Porque, assim, Carol, não é fácil cuidar de gêmeos, mas, assim, graças a Deus a gente tem a ajuda de todos, né? De mãe, de pai, então, isso nos ajuda muito. Então, em primeiro lugar, o amor e, segundo, a sabedoria, pedir para Deus para a gente poder educar, né, e criar eles conforme é preciso. E qual que é o seu recado? O meu é paciência, porque não é fácil. Os meus já têm 7 anos, já tá no segundo ano já. A única coisa, o único recado que eu dou, tem que ter paciência, muito, contar até 3 e bola pra frente. Tudo passa, né? Tudo passa. Então eu acho que tem que ter organização também, né? Pra Organização. conseguir dar conta, principalmente nessa fase de bebê.
E muita oração para tudo dar certo. É verdade. Gente, muito obrigada. A participação de vocês aqui foi maravilhosa. Eu tenho certeza que ajudou aí várias mamães que estão aí sonhando em ter filhos gêmeos, que é muito bonito, né? É verdade, muito lindo. É muito um sonho, né? É um sonho. Para qualquer mãe ter 2 filhos de uma vez é uma beleza. É verdade. Deve ser mais difícil só no comecinho, mas depois vai embora. Depois vai embora, flui, é verdade. E no próximo bloco nós vamos falar sobre os dilemas comportamentais, como é educar filhos gêmeos, com a psicóloga Rafaela. O Fala Mamãe na TV tem mais novidades para você, fique por aí. Fala Mamãe na TV. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Fala Mamãe na TV. Filhos gêmeos, como educá-los? Estamos de volta com Fala Mamãe na TV de hoje, falando tudo sobre o universo gemelar. E estamos agora aqui com a psicóloga Rafaela. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Primeira pergunta: como o casal deve se preparar para encarar esse desafio de serem pais de gêmeos? Porque essa é uma tarefa um pouco complicada e mais delicada um pouquinho, né? Porque a questão da maternidade já leva um pouquinho de susto quando a gente sabe que tá grávida, os medos, as ansiedades aparecem. E quando fica sabendo, gravidez gêmeos, né? De gêmeos. Aí eu acho que tem que ter muita conversa, muito entrosamento do casal para estar recebendo essas crianças. Porque vai mudar toda a estrutura, toda a rotina dessa família. E quanto às crianças, né? A gente sabe que nem sempre ter filhos gêmeos são crianças iguais em tudo, né? Elas têm as suas próprias vontades. A gente viu aqui hoje com as mamães que têm personalidades diferentes. O que essa mãe pode fazer para ajudar mesmo essas crianças, mesmo sendo mãe de gêmeos, ajudar essas crianças a terem essas vontades próprias? Exatamente, porque vamos dizer assim, quando a gente vê imagens de gêmeos, a gente já associa a questão física. E muitas vezes a gente esquece que são gêmeos físicos, né? Aparência igual, mas com personalidade, jeito, autonomia, maneira de lidar com as situações são diferentes, por serem pessoas únicas, independentes das suas aparências. Sendo gêmeos idênticos ou não, eles foram ali gerados, né, naquele mesmo momento. Então, eu acho que deve ter uma ligação a mais. Não sei, eu vou deixar para você me responder. Até vi uma matéria recente que 2 padres nos Estados Unidos, sendo gêmeos idênticos, faleceram no mesmo dia. Então, essa questão da ligação entre os gêmeos, ela existe, ela é mais forte do que se fosse num casal de irmãos normal? Sim, normais? Essa ligação existe, né, Carol? Justamente por serem, vamos dizer assim, a gestação aconteceu no mesmo momento, muito próximo. Mesmo após o nascimento, essa ligação ainda fica muito junto, muito unido, né? Então eu creio que sim, que existe sim essa ligação entre os gêmeos. Uma afetividade mais intensa, né? Exatamente. Agora, é bem normal, bem comum que quando são filhos gêmeos, principalmente se são do mesmo sexo, vestirem iguais, né? A gente até acha bonitinho, enquanto é bebê é legal, mas depois que cresce, o que você diria sobre isso para essas mamães de gêmeos que vestem igualzinho? Porque vamos dizer assim, quando veste igual é mais um desejo dos pais do que da própria criança, né? Porque elas vestem porque vai lá, coloca a roupa. Mas prejudica alguma coisa na criança ou não? Sim, a questão vamos dizer assim, cada um é único, é diferente, né? Então eu creio que cada um, a sua roupa, o seu modo de lidar com a situação, as características, tem que ter uma autonomia e tem que ter essa diferença entre os dois, 3, né? Vamos dizer assim, porque cada um é único. Então, se você for colocando sempre nesse mesmo parâmetro, os dois são iguais, até pela roupa, como que eles vão criando essa dependência, vão conseguir desvencilhar dessa dependência, dessa relação, para conseguir identificar quem que é cada um na sua história. Mas mesmo quando são bebês, é importante, então, desde o início, ser assim, tratar cada um
com a sua maneira com a sua distinta. individualidade. Que é como eu disse, né? Cada um, eles são iguais na sua aparência física e não no seu modo de lidar com... Na sua essência. Na sua essência. E quando vão para a escola, é muito comum as mães deixarem na mesma sala. Você acha que isso é importante ou não? É importante separá-los? Eu acho que quando a gente fala assim, vamos separá-los, né? Eu acho que entra como uma questão muito radical na situação, né? Porque vamos dizer assim, a criança... Mas não atrapalha criar outros relacionamentos com os coleguinhas, porque sempre vão ficar juntos? Isso, eu acho que tem que ser analisado, tem que ser colocado todos esses pontos, porque querendo ou não, também eles são criados juntos. Entrar na escola já é um período de adaptação. E quando você pega e coloca uma criança e já vão separando, já vão quebrando todos aqueles vínculos que tem, eu acho que isso pode servir como um ponto de referência também, os dois estarem juntos. E a partir do momento que começar a ter algum problema, alguma situação assim, aí pode pegar e pode colocar, né? Colocar cada um numa sala. Então você acha que a mãe não precisa ser tão radical? No primeiro momento, eu creio que não. Porque, vamos dizer, igual eu disse, para entrar na escola, já está saindo do seu ambiente, da sua casa, da sua rotina, dos seus hábitos. Aí, de repente, já vou para a escola e já corta todos esses laços. Pra gente finalizar, como que deve ser a educação de gêmeos? Ela é diferente? Ela tem que ser diferente de uma educação de filhos que não são gêmeos? Como que deve ser isso? Qual é a sua dica para as mães? Bom, acho que a dica principal, a educação, é a questão de limites, de colocar as regras, tudo é normal como de qualquer outra criança, né? No seu período, ensinar os conceitos para toda criança. Mas tem a questão que às vezes eu acho que é muitas vezes mais dos pais do que da própria criança, essa questão de confundir, né? Até que ponto é essa criança ou aquela criança? Vamos dizer assim que eles são únicos, cada um com as suas características, independente da sua aparência física, né? Então, da sua semelhança com o irmão. Então, o mais importante é isso. Mesmo sendo gêmeos, idênticos ou não, cada um tem a sua individualidade. Então, é muito importante que pais e mães saibam disso, Exatamente. Né, agradeço aqui sua participação no Fala Mamãe na TV. Muito obrigada por ter voltado. Obrigada a você. E se você tem alguma dúvida sobre filhos gêmeos, mande a sua pergunta para o meu e-mail. Acessem o blog, me acompanhem pelo Instagram, pelo Twitter e curtam a minha página no Facebook. Agradeço aos meus parceiros estilista Érica Lessi e Dark Uberlândia Shopping. Não percam o próximo programa. Fala Mamãe, ser mãe é viver tudo isso.